Vamos lá, pessoal. O exercício 4, 5 e 6, eles trazem essa função f de x é igual a raiz cúbica de x. O 4 ele pede qual que é a derivada dessa função. O 5 ele pede qual que é a equação da reta tangente no ponto x igual a 64. E o 6, usando essa equação da reta tangente, consegui achar um valor aproximado para a raiz cúbica de 65,28. Bom, vamos lá. Primeira coisa, determinar o f', né? O f de x é igual a raiz cúbica de x, que também pode ser escrito como x elevado a 1/3. Ok? Então, usando aquela regra do tombo, né? O f' de x vai ser o quê? O expoente aqui ele vai passar multiplicando 1/3 vezes x elevado ao expoente antigo menos 1, que vai ser 1/3 vezes x. 1/3 menos 1 é menos 2/3, que também pode ser escrito como 1/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x. Ok? O fato dele ser negativo aqui, ele faz com que fique 1 sobre... faltou o quadrado aqui. O x elevado ao quadrado e a raiz cúbica aqui 1/3, né? Ou de uma forma mais bonitinha, 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Ok? Bom, vamos lá achar qual que é a equação da reta tangente no ponto x igual a 64. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a função de x é igual a raiz cúbica de x. A função no ponto 64, o f de 64 é igual a raiz cúbica de 64. Só substituindo x por 64. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então eu tenho um ponto, né? Que é o ponto 64, 4. Se eu pensar no gráfico, né? Se eu pensar no gráfico, no ponto x igual a 64, meu f de x vale 4. E aqui a raiz cúbica. A minha derivada é a tangente aqui nesse ponto. Na verdade, a minha derivada é a inclinação da reta tangente a esse ponto. Então, se eu achar o f' de 64, eu vou achar a inclinação dessa reta tangente. O f' de 64 a gente já tinha calculado o f', né, que é 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado. Então vamos lá. É 1/3 vezes raiz cúbica o 64 ao quadrado. Resolvendo isso aqui,
a raiz cúbica de 64 a gente já tinha calculado, né? Então fica 1/3 de 1 sobre a raiz cúbica de 64 é 4, 4 ao quadrado 16. Então fica 1 sobre 3 vezes 16, 48. Esse 1 sobre 48, ele é a inclinação da reta tangente. Então quanto que vai ser a reta tangente, né? A reta tangente, ela encosta exatamente nesse ponto. Se eu lembrar um pouquinho lá de geometria analítica, né, eu posso lembrar, né, que a reta, ela é um y de ax mais b, onde a é o meu coeficiente angular, b é o meu coeficiente linear. E x e y pode ser um ponto qualquer, que no caso aqui eu vou usar esse ponto, né? Quanto que vale o meu y? O y vale 4. O a é a inclinação, que é 1 sobre 48. O x, 64. E aqui eu consigo achar quanto que vale o meu b. 4 é igual. Se eu dividir os dois aqui por 16, vou ter aqui 4/3 mais b. Então b é igual a 4 menos 4/3, que é igual a 8/3. Então minha equação da reta tangente fica y é igual a 1 sobre 48, que é esse valor aqui que a gente já tinha achado, x mais 8/3, que é o b que a gente achou agora há pouco. E aí o item 5, ele pede pra gente usar isso aqui, essa equaçãozinha aqui que a gente acabou de achar, para achar um valor aproximado para a raiz cúbica de 65,28. Calcular essa raiz aqui seria um pouco complicado, mas a gente pode achar um valor próximo, porque olha só, essa parte curva aqui é a raiz cúbica, essa parte aqui reta é a reta tangente. A equação da reta tangente, 28. A equação da reta tangente é essa aqui que a gente achou. E percebe que nesse ponto 64 aqui, elas são muito próximas. Então se eu pegar aqui no ponto, aqui no 65,28, eu não vou errar tanto, porque aqui ó, eles estão muito pertinho. Então eu posso substituir nessa equação aqui da reta tangente o valor 65,28, e aí eu vou achar um valor muito próximo ao valor real dessa raiz cúbica. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui y é igual a 1 sobre 48 vezes 65,28, essa conta aqui eu vou deixar para vocês, mais 8/3. E vocês vão ver que o y, uma conta até bonitinha de se fazer, vai dar 4,02 e por aí vai. Ok? Até mais, pessoal.